O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, de Sebastião Camargo. Prefácio escrito por Fernão Pompeu de Camargo. O ensino sagrado nos é revelado por graus. No livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, Sebastião Camargo obteve autorização da hierarquia espiritual para trazer profundas lições acerca do caminho, o caminho de retorno à morada da consciência. Agora, o autor assume a responsabilidade de trazer ao conhecimento da humanidade os ensinos contidos no segundo volume de sua obra intitulada O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, prosseguindo na tarefa de reunir o pensamento espiritual que há milênios vem norteando a raça humana em seu necessário aprendizado rumo ao despertar de um novo mundo. O ensino universal dos espíritos, como lhe apraz denominar, abrange diversas dimensões do movimento de conscientização da humanidade acerca de sua verdadeira essência, contando com a contribuição de benfeitores de todos os reinos da criação. Para tanto, não há apegos a dogmas ou restrições religiosas. Ao contrário, o autor busca demonstrar a intrínseca conexão que une o ensino sagrado, trazido em diferentes épocas pelos grandes mensageiros divinos que habitaram entre nós: Krishna, Lao Tse, Confúcio, Buda, Sócrates, Jesus, Maomé, Allan Kardec, dentre muitos outros anônimos e conhecidos, todos servindo ao mesmo propósito, todos trilhando o mesmo caminho, o único caminho, a unidade consciência, o um. E como vocês percebem, não há como chegar a lugar nenhum a esse retorno à consciência de onde a alma promana sem a prática. Porque é uma delícia comer aquilo que a gente aprova. Porque o que a gente não aprova, horroroso. Se tudo que existe é filho do Evangelho e Jesus é o Evangelho personificado, tudo que esses ensinos práticos nos convidam é trazer uma porção a mais de Jesus para dentro de nós, o Cristo de Deus. De modo que não tem nada complicado. Da mesma forma que no Evangelho segundo o Espiritismo fala, a fé, convenhamos, está menos no seu desejo de acreditar do que na minha forma de expressar. Então, às vezes você quer compreender, quer acreditar, você desiste no meio do caminho. Da maneira que vamos falar agora, eu quero ver alguém arranjar uma saída para falar, não deu para entender. Porque quando eu assisti quase tudo na TV Escola, alguém lembra da menininha lá que perguntava, mamãe, quero saber de onde veio o açúcar. Supermercado, meu filho, você não entendeu o que eu perguntei? Eu quero saber de onde veio o açúcar, qual a trajetória. E exatamente quando nós estudamos, eu quero saber de onde eu vim. E não é só de onde, como alguém me fez ou eu me fiz, através dos milênios, como nos ensina Leon Denis. Aí você percebe no início do ensaio para a vida humana, que já conta de quase 4 bilhões de anos no planeta Terra, você percebe alguns átomos brincando de viver, formando moléculas. E a essência consciencial de cada uma dessas moléculas, trabalhando em conjunto, produz o seu nível de consciência. E esse nível de consciência vai chamar dentro desta individualização nucleotídeo.
com a responsabilidade de gerenciar as moléculas e produzir algo para formar um outro núcleo que chamamos de RNA. Eu compreendo a sua indignação. Mas o RNA é algo tão sagrado e sem mais nem menos vamos deixar alguém reprogramá-lo, porque ele é o autor, com seu trabalho magnificente, do que nós conhecemos como DNA, o cronograma organizacional de nossas células. Aí você ali analisa uma única célula, você vê o DNA como consciência celular, mas percebe dentro dele, sobre a sua regência, o RNA trabalhando pelo menos com 3 equipes. Um construindo a informação, o outro transportando a informação e o outro executando a ação. E os nucleotídeos trabalham na mais perfeita ordem e humildade sobre a regência deles. Ninguém ali está medindo força, porque se um falar, eu não pertenço a esse negócio chamado célula, tudo bem, ela morre, todo mundo fica desempregado. E é essa unidade que você vai fazê-la sublimar, expandir, tornar-se mais bela com a alimentação. Agora eu preciso saber o que significa alimento, o que significa alimentar. Porque existe dentro das próprias células setores, organelas, que têm a capacidade de duplicá-las, que no caso centríolos. Centríolos esses que são compostos de microtúbulos. E dentro deles tem microvórtices com um oceano de energia inesgotável e inestancável. Se eu soubesse só fazer esse processo acontecer, eu não precisaria nunca mais comer como fez o indiano com a essência consciencial que veio, tocou na língua, a partir de hoje você não precisa mais comer. Então a essência consciencial materializou fora, ensinou o seu pupilo, viveu quase 90 anos sem comer e sem beber nada, desafiando a ciência que o trancava de 10 a 15 dias num quarto de hospital, lacrava o banheiro porque ele não suava, não fazia xixi, não defecava, e o máximo que achara, ou que encontraram no céu da sua linda boca, foi um pequeno furo na direção da glândula pineal que exteriorizava algo parecido com a pasta de amendoim que ele fabricava com a sua própria mente, respirando e canalizando a luz. Porque ele falou, se um vegetal não faz outra coisa senão transformar luz em alguma coisa, o que sou eu em relação a eles, com todo respeito a eles, no processo evolutivo? Há uma distância significativa. Se eu não lembrar do que fiz no reino vegetal, o que eu estou fazendo aqui? Agora nós interrompemos com tranquilidade a vida de um vegetal, sem perguntar se ele nos escolheu como condutor. Se eu transmitir essa confiança para ele, eu não preciso matá-lo segundo Caena, porque Caena estende a mão. Para qualquer vegetal, levou milênios para desenvolver isso. Ciúme do Lancelin, né? Ficou enciumadinho, foi reclamar com o Miranês. Mas por que eu aproximo deles? Eles fogem de medo de mim. É só você passar pelo mesmo caminho que ela passou durante milênios. Aí você estende graciosamente a mão, pede a essência que você quer, ele te fornece a essência sem matar a forma. E a essência são os elementos mais nobres, como se fosse os elementos mais nobres das moléculas de fósforo para transformar no nucleotídeo. Quem não quer ser promovido? Agora imagine você convidando a essência
por intermédio da alimentação, e após ela se apresentar, se imolar para servir-nos, e nós vamos usar aquele energismo para movimentar o aparelho fonador para falar de algo que André Luiz falou que não merece comentário em tempo algum. O mal. A atitude, segundo os critérios que se usa mediante as diretrizes do Evangelho do Cristo, estariam equivocadas. Comer além da conta. Beber além da conta. Então, para conseguirmos chegar próximo a essa manipulação conforme você deseja, temos a nosso serviço um centro chamado Kundalini, representando a natureza em nós. É um portal dimensional com 3 dimensões, representando a força que gera e gerencia o reino mineral, vegetal, animal, essas 3 forças. E quando sabemos pedir, elas vão trazer o que há de mais apto da natureza para servir-nos de acordo com o nosso processo ascensional. Mas se não fizermos essa ascensão de fato, porque é suor e lágrimas. A cada passo que você dá na direção dessa ascensão, os que não querem vão tentar te crucificar de todas as formas. Os que não quiserem, como fizeram com quase todos os mestres, acho que não sobraram nenhum que não passou por esse calvário. Então, quanto mais você avança, mais você incomoda, mais você ameaça interesses. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu sei pedir, eles vão me entregar a essência, os seus mais nobres filhos. E em nós, quem é que está apto a trabalhar com esse energismo? O centro genésico que nós chamamos de a indústria criadora da própria vida, a energia sexual. Porque eles vão transmutar essas 3 potências simplesmente na energia sexual. Se você não sabe o que é isso, basta estudar Emmanuel em Vida e Sexo. Sexo, o mecanismo, o centro genésico, sistema reprodutor, é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Alguém faz sexo com esse propósito? Ou só pelo prazer de 4 a 15 segundos? Raramente se dura mais do que isso. Então, se eu quero criar ou recriar alguma coisa em mim, convidando esse energismo, agora eu posso forjar os átomos, moléculas, células, o que eu necessitar para reconstruir a minha carruagem biológica ou qualquer instância, porque esses seres são multidimensionais. Eu posso, pelo simples ar que respiro, canalizar forças adivinhas desses reinos para pacificar as emoções, Yogananda, com a respiração. Agora eu penso que é só o ar, ele é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Eu sei quais as qualidades indescritíveis que eles vão trazer, as que eu mentalizar e tiver capacidade de gerenciar. Porque Deus não entrega um exército a um general incompetente. Então não vamos entregar um batalhão de soldados para ser comandado por um general que não se capacitou para tal. Não deveríamos entregar a reitoria da universidade para quem não sabe todas as funções, desde o mais simples serviçal ao mais mérito professor. Ele tem o dever moral de ter passado por todos os degraus. Do contrário, ele vai ser qualquer coisa, marionete de alguém
menos um reitor consciente. Então, quando adquirimos a necessidade da busca dessa compreensão, aparecerá sede de todos os lados. Quando percebem a seriedade por nossa vez, eles se apresentam para ser conduzidos. E quando desejamos conduzi-los como nos recomendou Jesus, tudo que fizer a um deles é a mim que o fazeis. Os orientadores se achegam na mesma dinâmica. Da mesma forma que eu quero me capacitar para conduzir esses pequeninos, aparecem os capacitadores. Porque isso é toda a história do capítulo 8. Após reconhecermos isso, que todo esse energismo genético, essa força criadora, vai ser transformado por esta usina consciencial em vida para enriquecer a nossa própria vida. E sabemos que a destinação desses elementos é transformar-se em leis que organizam e mantêm a vida em todas as suas expressões, na energia vital. Depois, em almas ou consciências instintivas ou formando a mente subconsciencial. Mais tarde, sensações, emoções, sentimentos, até chegar nas inteligências intelectiva, emotiva e espiritual. E quanto mais inteligência eu tenho daquilo que almejo, mais poder imaginativo tenho. Porque o meu poder imaginativo vai até onde o meu conhecimento determinar. Porque eu não consigo imaginar aquilo que desconheço, pelo menos as características essenciais. E quando eu começo desejando, segundo Emmanuel, esses desejos nas nascentes de minha alma viajarão desde o chakra cardíaco até o centro frontal. Então, viajando do coração para o cérebro, ou simplesmente do centro cardíaco ao centro frontal. E em que eles vão transformar-se? E Emmanuel está nos ensinando a orar. Vão transformar-se em pensamentos, em força de atração, em leis. E para Leon Denis, em O Grande Enigma, transforma em força de atração e a atração se faz amor. Transforma-se na lei e na matéria-prima. Eu já tenho os meus pensamentos agora, tenho a minha matéria-prima. Aí eu vou pedir a Jesus o auxílio. Ele falou, mas por que você mesmo não dê ao seu povo de comer? Eu falei, mas eu só tenho isso. Não adianta apresentar-se com mãos vazias, que não vai ter auxílio nenhum. Aqui, eu tenho tantos pães e tantos peixes. Tanto de conhecimento, tanto de imaginação, pensamentos, força de atração. Aí ele multiplica, porque agora eu vou ao encontro, ou ele veio ao meu encontro. No caso do Sai Baba, se eu dou um passo na direção dele, ele entra em mim e me vira do avesso num relance. Como se ele desse 10 na minha direção. E ao encontro do Cristo interno, do Mestre com o discípulo, e ele me leva aos pés do Senhor Supremo, que é o Deus interior, a superconsciência. E vai me explicar toda a maestria do centro coronário. Veja, esse é o nosso centro criador. Aqui tem 972 entidades de alta estirpe no espírito. As 12 centrais, que são os ministros diretores, são as mais altas virtudes, como a humildade, a paciência, a misericórdia, etc. A essência do que elas produzem
expande e ilumina a própria consciência. A essência das 960 cria e alimenta o próprio Cristo interior. Ele é filho dessas, uma representação personificada dessas 960 virtudes. E nós estamos conversando com essas duas realidades, apresentando o nosso propósito de fidelidade. E ambas, as 12 representando o Deus interno, vão nos entregar as leis. Como vai ser executado a meta. E as 960 vão nos entregar a matéria-prima para dar forma às figuras de minha imaginação. E eu volto para o mundo mental, onde o que era lei transformou-se em pensamento, capacidade criativa. E o que era matéria-prima vai dar forma ao próprio pensamento. E se eu for fiel no pouco, porque a partir de agora é por minha conta. Eu fui fecundado, eu fui orientado e me concederam. E eu queria apenas aprender a cozinhar cenoura, ou confeccionar a cenoura, bolo de cenoura, alguma coisa. Esse é o meu propósito. Kardec fala, não tem como você levar a efeito um pensamento bem arquitetado sem entrar em conexão com todas as suas vivências. Todas. Com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Um pensamento. Se eu sei pensar e a minha cenoura não tem lá tanta energia que eu necessito, eu não posso enriquecê-la na confecção. Se eu não tiver a oportunidade de plantio, cultivo, colheita, armazenamento, etc. Então, cada um faz o seu propósito. E com qual objetivo eu quero trazer ou construir essas realidades para o meu mundo? O quanto de bondade, de compaixão, de piedade que eu quero edificar. Porque, segundo Pietro Baldi, a cenoura de hoje, a batatinha, pode ser parte da sua consciência amanhã. Por isso que Emmanuel fala que caridade para consigo é autossublimação. E Joana, autoiluminação. Por isso que não basta comer, tem que ter um propósito. Eu estou assumindo a responsabilidade, eu estou interrompendo o ciclo evolutivo de alguém para dar destinação maior, mais segura para os elementos envolvidos. Então tudo tem que ter um propósito e um propósito enobrecedor. Porque se Deus é a suprema sabedoria, e nós costumamos dizer, pelos ensinos bíblicos, que não cai a folha de uma árvore sem que Ele permita, para nós sabemos que numa folha que já perdeu a vitalidade, que aparentemente está seca, num centímetro quadrado, não cúbico, em contato com o solo úmido, eclodem 150 milhões de pequenas vidas prontas para ir para o reino animal? E nós queremos pôr no fogo, né? Não vou deixar essa folha apodrecer e virar adubo. Simplesmente eu vou obrigar todo esse povo a voltar lá no reino mineral, nos abismos, porque é onde vai parar quando a gente queima e faz a cinza. Pelo menos se eu fizesse a de quadra lá na roça, né? A soda cáustica nossa lá para fazer o sabão, já estava dando uma destinação diferente. E por isso adoecemos. Porque todas as vezes que ferimos uma cenoura sem um nobre propósito, eu desorganizo o meu próprio universo. Eu estou mentindo para o meu próprio universo. Porque eu falo que quero um corpo saudável e maltrato quem deveria ajudar-me na vitalização. Por isso que não basta fazer um bolo. Qual o objetivo? Dá para adoçar um bolo com tranquilidade com bananas, não dá? E fica uma delícia. Com outras frutas.
Tem fruta mais doce do que a tâmara? A tâmara mesmo é cristalizada? Se você põe algumas, você tem. Só que elementos que vão adocicar com alto nível de consciência e segundo nossas necessidades. Porque dependendo do adoçante que trouxermos para dentro do nosso corpo, o que vão fazer conosco? Ácido sulfúrico, soda cáustica, iodo e vários outros elementos presentes no açúcar refinado. Sem falar da 30% é cal virgem. Se você jogar o cal virgem num bichinho, praticamente você frita o bichinho quase imediato. Então, se eu quero aprender a trabalhar essa força da natureza que é responsável pela coesão e sustentação da vida em todos os reinos, que nós chamamos de elementais, então, se eu não respeito a batatinha na geladeira, a cebola, se eu deixo apodrecer, como que eles vão se aparecer para mim? Eles são os responsáveis pelas orientações dos menores, como o espírito das flores, por exemplo, que são duendes, fadinhas, que vão, segundo Kardec, dar cor, sabor, qualificação aos alimentos. Então, na hora que eu estou confeccionando um alimento, eu estou convidando esse povo, que Francisco de Assis, lá na obra, sabia. E quando Caena pede a seiva da árvore para fazer o tratamento na ferida do moço, percebe aqueles serzinhos que entravam dentro no caule, como se não tivesse matéria, e saíam com a essência e ainda brincando com eles, né? Escorrendo pelos cabelos, enfiando dentro no bolso da roupa e tal. E Miramês, fazendo o trabalho, Lancelin atento, percebe que nas moléculas da seiva tinha pequenos seres, pequenas fadinhas, fazendo o rearranjo atômico. E Kardec falou até de um elemental responsável pela construção de um átomo. Sem falar nele nos fótons. Então, se tudo é vivo e eu tenho consciência disso, Bezerra de Menezes fala que tudo que existe nasceu da base, tem a sua base, a sua origem na luz. E na sua expressão mais simples, segundo Miramês, ela é viva e atende o comando seguro da mente. Por isso que Kardec nos ensina a criar átomos, alimentos e medicamentos. E chegou então na mente o energismo segundo o meu propósito. Para Emmanuel, o desejo é a alavanca que move os sentimentos que eu quero transformar. Está no chakra emocional. Então, se vai mover, eu vou trazê-los para o centro frontal para fecundá-lo com o meu propósito. Porque agora a minha criação veio para alterar, mudar o rumo das emoções, que normalmente são as causas das enfermidades. E eu quero mudar o curso das emoções, de tristeza para alegria, de dúvida para fé e assim por diante. Esse é o propósito. Para quê? Para ressignificar a mente subconsciencial, que rege ou gerencia os automatismos. Para que eu quero fazer isso? Para que eles possam usar da energia vital como força que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, com maior maestria. E que ela possa gerenciar o centro genésico que vai atender a sua petição, trabalhando o que nós chamamos de energia Kundalini. E aí você não quer estudar nem sobre os 4 éteres que fazem parte do duplo etérico? Mas a gente não quer, não é verdade? Então o éter químico, ele seleciona quem entra e quem sai. É uma entidade. São seres, são aglomerados de vidas, a serviço das 4 pétalas do centro genésico. Tem 4 pétalas,
Um é o éter químico, outro é o éter vital, luminoso, refletor. Então a energia kundalínica vai ser entregue para esse, para trazer alguém para o nosso universo ou devolver alguém para a natureza. Feito isso em perfeito equilíbrio, o segundo éter, o éter vital, vai criar, porque é um criador, vai criar as condições para a evolução desses seres dentro de nós. E o éter luminoso vai criar o próximo degrau para que eles se transformem em almas mais experientes. O éter luminoso. E o éter refletor vai transformá-los de forças vitalizadoras em almas instintivas, com a capacidade de gerenciar esses 4 cenários. E só esse corpo duplo etérico tem essas 4 funções e 3 dimensões. Ele cria os princípios vitais que geram a vida, o fluido vital que nutre a vida, a energia vital que organiza e mantém a vida. Isso dá sono, dá um desânimo falar disso? Não dá? Sejam sinceros. O nosso corpo cria a resistência, porque agora eu estou descobrindo como ele é governado. E se ele souber da segurança, da confiança que eu tenho, ele só pode fazer uma coisa: curvar perante mim e reconhecer-me como um Deus que o está conduzindo. E ele reconhece e obedece. Mas se eu não respeito os elementos que eu estou canalizando por esse caminho, ou pela alimentação, de dentro para fora ou de fora para dentro, como que ele pode confiar em alguém? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. A gente come com tranquilidade uma maçã, muitos joga a casca fora por não saber o que tem na casca. Pensa que a casca ela é muito mais rica do que a polpa. E joga um dos mais nobres elementos, que é a semente, que é anti-câncer, bem mastigada, às vezes joga fora. E não entendi até hoje por que joga o talinho que envolve lá aquela polpa que envolve a semente, e joga como se fosse o esquilozinho, eu não sei também como leva aqui na conta do esquilo, que come só em volta e deixa. E a gente está agindo como um esquilo ainda, cadê o aproveitamento total? Então não é difícil esse conhecimento, só que o que torna difícil é que eu travo porque grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Não é essa frase que vimos no Homem-Aranha, no primeiro filme? Maiores mordomias exigem maiores responsabilidades. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Por isso que ele narra também, a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Por isso que você bloqueia e fala que não tem necessidade de conhecimento. Basta fazer isso. Mas fazer como se eu não conheço? Porque você vai fazer uma palestra numa casa espírita falando de química, física e etc. Basta o Evangelho. Mas você sabe o que é Evangelho? Alguém consegue estudar o Evangelho sem filosofia? Que a filosofia é que estuda. Alguém consegue compreender o Evangelho sem ciência? O Evangelho que eu vou falar com palavras bonitas do Evangelho do Cristo, mas o Evangelho sou eu. E tudo que existe são evangelhos personificados. O Cristo, para nós outros, o mais experiente evangelho que conhecemos por aqui. E ele disse, fazendo um pequeno ajuste, eu sou o caminho da verdade e da vida. Jesus nunca disse isso. O caminho, ele disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas ao mesmo tempo ele disse também, eu tenho poder para dar e retirar a vida. Mas a vida no sentido macro é Deus. Então eu sou o caminho da verdade.
da fonte da vida. Ninguém compreende essa verdade, essa vida, se não passar por mim, se não vivenciar as experiências que eu tenho no meu próprio cenário. Basta levantar a mão, aceitar Jesus e já está salvo? Ou cada um se salva pelo seu comportamento? Porque se ele morreu para nos salvar, todo mundo já estava salvo. Nós estávamos aqui nessa dúvida, a gente não sabe nem para onde ir. Gastando energia dessa. Se ele tomou sobre ele nossas feridas, por que estamos todos machucadinhos? Agora ele mostrou como fazer. Nós queremos pagar o preço que ele pagou só para mostrar? E só para mostrar ele precisou passar pelo Calvário. E para nós outros, para mim em especial, o maior ensino de Jesus foi quando ele voltou da morte e provou que a morte não existe. Para mim é o maior de todos os ensinos. Por isso que a proposta do segundo livro é essa, levantar mais um véu. É um manual prático, vai tentar minuciar. Agora mais detalhadozinho, e aí a coisa vai ficar bem, vai ser passo a passo cada etapa, desde o piquirinho divino ao amor substância, desse ao éter cósmico, do éter cósmico ao fluido cósmico, desse ao fluido universal, matéria mental, energia mental, até chegar no reino humano a caminho da angelitude. A responsabilidade de cada etapa, um caminho mais minuciado, mas ainda longe de falar de todas as etapas de um simples átomo, que às vezes leva milênios para se construir em completude. A gente pega um átomo de hidrogênio e não tem consciência que um átomo de hidrogênio é um aglomerado de forças vivas, e dependendo se ele é simples, próton e nêutron, próton e elétron, ou pesado, próton, nêutron e elétron, ou radioativo, 2 nêutrons, próton e elétron, aí eu quero compreender a molécula da água e não sei que um átomo de oxigênio é 8 de hidrogênio pesados, juntos, que resolveu trabalhar em família. Com mais 2 hidrogênios simples, forma a molécula H2O. Aí é mais fácil pegar a água pronta, cristalina de preferência, do que criar os átomos de hidrogênio, depois combiná-los e construir a nossa própria água. Porque isso se chama a libertação da consciência. Quando você chega a um estágio de Sai Baba, está lá acontecendo o jogo de futebol, moço sentadinho lá assistindo, e de repente eles percebem que ele estava sangrando no corpo que estava sentadinho. E ao mesmo tempo alguém viu ele segurando a arquibancada com umas 100 e poucas pessoas ou mais, para ela não desabar e matar quase todo mundo. O esforço foi tanto nesse duplo que ele construiu para sustentar uma arquibancada, que mesmo não sendo aquele que estava sentado, trincou a bacia. E após terminar o jogo, ele solta lá e a arquibancada vem abaixo. Depois que todo mundo desceu. Onde foi isso, Cristo? Lá em Puttaparthi, na Índia. Certo? Numa competição juvenil do seu colégio do 2º grau. Aí tem um moço aqui no nosso Brasil, chamado de Valdo Pereira Franco, como ele mesmo fala, 95 do coração morto, né, que foi só 5% vivo. Aí falaram para ele do Sai Baba, ele mentaliza, daqui a pouco o moço está ao lado da cama dele. E como que conserta o coração instantaneamente? Isso é uma máquina. Se você entrar dentro do coração e perceber a engenharia, a arquitetura de algo que trabalha 80, 100, 100 e poucos anos,
sem nunca te pedir Nada. Ainda você quer alimentá-lo com qualquer coisa? Aí ele volta para a Índia. Aí o Divaldo não viu outra coisa. Agora eu tenho que ir lá, já que ele sumiu, não deu nem tempo de agradecê-lo. Tem que ir lá pessoalmente, e foi agradecê-lo pessoalmente. Então essa é a destinação de todos nós. Compreender os elementos de tal modo que eu possa convidar os elementos X para formar a estrutura de um átomo. Esses elementos que antecedem a própria estrutura no mundo subatômico. Agora, se eu não sei, eu terceirizo. A magnetização da minha água, a confecção da comida, o plantio, terceirizo todas as etapas. Fico como um eterno pedinte. Não sei o significado de um músculo no meu corpo. Alguém conhece, com todo respeito aos demais sistemas de associação, algo mais belo do que o sistema muscular? Já observaram quanto fiozinho, quanta... E tudo isso vem do citoesqueleto. Pois é. Você vê, nascem da estrutura, da evolução do esqueleto ósseo. Não, do citoesqueleto, mas tudo nasce do esqueleto ósseo, é a evolução. Ah, tá, e entendi. o osso ainda é composto de água. Por isso que André Luiz fala que o corpo humano é 100% água. Sem falar da fábrica de célula-tronco que tem dentro da medula óssea. E quando ela fala de citoesqueleto, quando a gente fala isso, tudo que existe dentro da célula, fora do núcleo, dentro da membrana. A gente chama de citoesqueleto. Citoplasma. Citoesqueleto é a estrutura óssea da própria célula. O que dá forma e às vezes você leu meu pensamento. Uma locomoção. Aí eu quero fazer um processo de desintoxicação, continuar trazendo os elementos tóxicos para dentro do corpo, dá certo? Mas se você se propõe a fazer um regime intermitente, só que durante o tempo que você deixou de comer isso ou aquilo, você está criando o alimento, canalizando os alimentos ou elementos que condiz com a sua necessidade, para fortalecer as suas organelas que aceitam a mudança, porque as que não aceitarem vão se enfraquecer e as mais fortinhas vão comer as outras. É o que a gente chama de autofagia. E a partir desta limpeza, dos que não querem se ajuntar comigo, vão se explorar depois, o centríolo constrói as demais organelas com os alimentos novos que nós construímos ou que nós vamos trazer mais saudável futuramente. Agora quero fazer isso como modismo, eu fico 6 horas, depois 12, depois 18, 24 e às vezes... Tá certo? Você pode até dar uma murchadinha, né? Depois do efeito sanfona. Mas se você faz com consciência, é muito diferente. Miramês fala que tudo que existe na natureza está em torno de nós, só esperando a nossa decisão. É o comando, só que tem que ser comando consciente. É preciso conhecer, acreditar e testar todos os dias nossos poderes. Então não basta apenas conhecer. Eu preciso chegar ao estado de discernimento e depois eu vou testar na prática. Se está tudo em minha volta, ainda estou terceirizando. Mas ele fala, noutra obra, em outro lugar, tudo que está fora existe dentro com maior segurança. Então é mais fácil canalizar o de dentro do que o de fora. E aí ele fala, é o centro coronário que canaliza o fluido cósmico que penetra todas as coisas, menos o nosso centro coronário. Ele atravessa todos os corpos. Quando chega no centro coronário, nesse astro-rei, ele é filtrado, só entra na dimensão do espírito individualizado, os elementos condizentes com o convite que ele fizer. É a coisa mais linda que existe. Entram ou se apresentam como os 4 evangelhos de Rundstang. Peixes de água profunda que vieram para a superfície falar para Jesus, estamos aqui. Se precisar de nossa mão de obra para construir o seu corpo, pode interromper a nossa vida que vamos para a sua vida diretamente.
Então vai apresentar-se nesse processo e depois esses elementos que entram, conforme Kardec, vão ser enriquecidos pelas nossas virtudes, as 972 virtudes. E eles vão adequar-se às minhas necessidades. E eu vou trazer para o universo mental o pensamento novo para me ajudar na criação e ao mesmo tempo a matéria-prima para que eu possa criar a própria realidade. 96 entidades a serviço da inteligência, do poder imaginativo, do pensamento, da memória, está no centro frontal. 16 a serviço do centro laríngeo. 12 a serviço do cardíaco como diferencial. É o centro do meio na personalidade. As 12 daqui estão ligadas nas 12 superiores do centro coronário. E é através de lá que o espírito comanda a personalidade quase inteira, porque a alma nem sabe por onde começar. Somos simplesmente um carona num veículo magnífico e nem observamos a paisagem na maioria das vezes. Então, até que tomemos consciência, ele governa. 10 a serviço do centro gástrico, 6 a serviço do centro esplênico ou vital, 4 no genésico e 3 no Kundalini, conforme nós falamos. Então, um capítulo inteiro do livro só para fazer a viagem da onde eu estou para a minha essência, volto de lá com as diretrizes, vivo a experiência e retorno ao ponto de origem para apresentar o que eu fiz com os elementos que me foram confiados. Aí chamamos esse capítulo de alinhamento dos chakras, porque além de ser portais dimensionais ou transmutadores de energias para transformar a energia X em Y, nesse processo de transubstanciação, os que estão a serviço da mente, os 96, eles adquirem a capacidade de especializar as células psicofísicas, perispirituais e físicas ao extremo, segundo André Luiz. Então, eu vou ordenar a expertise que eu quero a cada uma. A estrutura óssea, muscular, todos os sistemas do corpo. Por isso que não funciona numa empresa só trazer funcionário ou matéria-prima sem qualificação, ambos. Não adianta comprar matéria-prima nem contratar funcionários sem qualificação. Agora, se eu tenho funcionários qualificados e matéria-prima de boa qualidade, eu faço o melhor produto. Por isso, saber o que comer, para que a gente contrate de fato essa matéria-prima de boa qualidade e trabalhar os nossos valores para termos a gerência, a altura de gerenciar esses elementos. Quando a gente não tem nenhuma coisa nem outra, foi quando Jesus, na mulher que sangrava, eu senti de mim desprender virtudes. Você tem um poder para dar e retirar a vida, e com certeza foi a virtude com a vitalidade para gerar, porque ela se curou instantaneamente. Agora ele nos confia, eu tenho a capacidade depois para cuidar dessas pequenas ovelhas, criando o estado de dinamismo evolucional para que elas não tenham que voltar para o universo, porque eles não estão nem um pouco preocupados se elas vão voltar para ele. Estão preocupados se eu vou cuidar bem delas, dar continuidade ao que ele começou. Se fordes fiéis no pouco, te darei intendência de coisas maiores. Foi assim que ele disse. Não foi? Então isso parece coisa absurda, principalmente para a pessoa que não quer assumir responsabilidade de pelo menos mastigar adequadamente o alimento. E sem líquidos. Na hora da refeição é a hora da saliva trabalhar. E o que está na saliva são leis, são almas orientadoras dos alimentos que nós vamos incorporar. Porque são enzimas criadas quando nós começamos a pensar no pensamento que encheu a boca d'água. Então, trabalhadores que vão orientar o que nós vamos comer. Agora, se eu trago um refrigerante, isto ou aquilo, vão enfraquecer o trabalho delas e complicar o trabalho de outros orientadores que estão compondo o suco gástrico e todo o processo digestivo.
Terminamos a refeição, a laranja está ali do lado, descascada, né? Quando não come junto. A hora da vitamina C é 1 hora depois que foi feita uma belíssima mastigação para ajudar a carrear maior quantidade de ferro para o interior das células. Quando nós esprememos a laranja, e de manhã para não atrasar o almoço, onde não tem mais nada útil após 1 hora, um suco de laranja para o corpo. Então é essa conscientização que precisamos ter se eu quiser ver os doentes, interagir com as fadinhas. E eu fiquei bem calmo quando o primeiro falou: meu filho, não existe ficção em parte alguma. Eu falei: então existe a sininho. Já pensou se você começa a olhar para o alimento e tem um olhar de um Santo Antônio de Pádua que vê, fala, mas vocês estão formando veneno. O estalajadeiro deu essa ordem para vocês nos matar todos. Desfez a configuração, todo mundo comeu e não morreu ninguém. O estalajadeiro envenenou a comida de Santo Antônio de Pádua e dos amigos dele. Porque o que ele pregava desmontava o comércio dele. Vou matar esse concorrente, porque tudo que ele prega lá eu desprego aqui. Sebastião, o que a terra nos doa? Por exemplo, pisar descalço no chão também pode ser um alimento, uma espécie de alimentação, vindo esse fluxo, né, da energia da terra, captando o que há nesses reinos e, nesse sentido, passando pelos centros. Segundo Miramês, ela vai nos fornecer diretamente a energia Kundalini, que nós vamos transformar em nossos centros, e nesse contato nós vamos devolver para ela os radicais livres, que nos mataria com facilidade, dependendo da quantidade e onde estão. Então a descarga, quando pisamos na terra, segundo Miramês, devolvemos o que assimilamos e não conseguimos gerenciar, e traz elementos dóceis que vão aceitar melhor as nossas diretrizes, porque os daqui já se rebelaram conosco diante de tantos maus tratos. Então nos dá uma outra oportunidade. Mas se ao mesmo tempo uma criança que começou a andar pisa num ladril, ela vai perder elétrons e infeccionar sua linda garganta. Luiz Sérgio. Aí se você tem o cuidado de levá-la na terra para reequilibrar, mas às vezes a gente quer levar, com todo respeito à medicina e aos médicos, para tomar antibióticos, para arrancar as amígdalas, não vai funcionar. Por isso que o conhecimento nos liberta da ignorância. E a vivência dele nos liberta do sofrimento que seria desnecessário. É como na respiração, como se estivéssemos respirando. Porque inspira para todos os elementos e vem pela respiração permeando esses centros também. E se ajuntando lá, não sei se é essa expressão, mas nesse eu estou lembrando da imagem. Aí ele vem junto com o ar, vai permeando tudo, né? Na hora que eu expiro, eu devolvo ao meio. Eu costumo falar assim, quando eu expiro, eu devolvo ao meio aquilo de que eu não sei se seria uma expressão correta, mas aquilo de que eu não necessito mais. Então, para que o meio e todos que permeiam esse meio possam aproveitar. Não sei se seria uma expressão correta também, né? Com todo respeito a você, não seria a expressão mais adequada. Tá, porque o que você está devolvendo são seres que não se capacitaram para permanecer no seu mundo se você fez tudo direitinho. Eles não têm habilidade para permanecer. Parte deles foram assimilados. E os outros se apresentaram, viram que não tem qualificação, vão buscar as melhores qualificações para voltar no futuro. Né? Agora, aqueles que a gente fala, eu não necessito mais, porque certo? É uma maneira bem fácil de sair pela tangente. Porque eu posso transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Então, se realmente eu quisesse assumir responsabilidade, por mais que sejam venenos no meu corpo, eu tenho condição de transformá-los em... Ressignificar também. Ressignificar.
Porque o que nós estamos fazendo agora, porque se os elementais formam as leis, força nuclear forte, para a atração e convecção dos elementos, e a força nuclear fraca para a morte e renascimento dos mesmos, eu só dou uma ordem amorosa à altura do meu processo de transformação para os elementais responsáveis pela força de coesão das moléculas que causam os cálculos. Se eles tirar a ação, vira átomo. Dissociam, fala, não precisa matar os átomos, só dissocia as parcerias. Aí você faz o rearranjo. Ninguém vai ser expulso. Só que nessa estrutura, com ponta para tudo quanto é lugar que a pedra ou o cálculo renal tem, essa estrutura aí não dá no nosso universo. Na hora que for viajar pelos uretérios e espetar, ele vai, por um mecanismo instintivo, ele vai fechar. E ao abraçar vocês, vai doer para danar. E não vai dar certo. Ele não vai relaxar para vocês passar linda e maravilhosa. Não vai dar certo. Salvo se você convidar os trabalhadores especializados da salsa, com raiz, rama e tudo, fazer o chá, ou a cavalinha. Aí o uretério vai relaxar, ficar lindo e maravilhoso, vai abrir o espaço, os cálculos vão perder aquelas pontinhas, daqui a pouco você escuta um barulhinho lá no vaso, se olhar direitinho, vê, quando ela não cai já se esconde, que às vezes é rapidinho. Você trouxe especialistas para te ajudar, um para dar tranquilidade aos uretérios, todo mundo relaxa, deixa a banda passar. Só que eles vão lá e tiram aquelas pontinhas para não ferir. Deixa o pessoal que não quer aderir à proposta de transformação retornar à natureza. Nós não vamos obrigá-los se eles não querem. Porque não existe isso na lei em parte alguma. Tanto que os cientistas tentaram. Então nós vamos fracionar um acelerador de partícula com um elétron. E eles imaginaram, vai uma porção de fótons para cá, outra para lá. Fracionou, conseguiram. A hora que essas pequenas porções de energia começaram a ir na direção que eles pensaram, aí elas pararam. Nós temos vontade própria, nós vamos para onde nós quisermos, e foi para onde elas quiseram ir. Isso está registrado nas pesquisas científicas. Sebastião, com relação aos alimentos, né, isso é tão perfeito que a própria natureza, ao produzir determinado fruto, esse fruto, na maioria das vezes, ele tem o formato dos nossos órgãos para os quais ele vai fazer o bem, né? Já capacita para isso. Você corta a cenoura, você olha, tem uma íris, tem tudo certinho ali nela. E tem coisa mais bela do que isso. Eu escolho encarnar lá para prepará-los para vir para o meu universo. Parte da minha consciência. Isso está em Maria João de Deus, isso está em André Luiz. Quando eu vou magnetizar uma água, o que eu faço? Eu estou enviando a minha força vital para o núcleo do átomo, enriquecendo o núcleo do átomo. Por alguns instantes, ou por muito tempo, eu encarnei parte da minha consciência para governar o átomo. Ele se torna mais belo. Você encarnou uma virtude. Exato, parte de uma virtude, que é uma consciência orientadora para enriquecer os elementos, para dar a eles uma nova conformação. Quer seja no plantio, quem tem consciência, porque em Minas Gerais, o moço planta os mangueirais, e alguém perguntou, mas você colhe mango o ano inteiro, como que é o segredo? Aí eu converso com elas. Essa linha aqui vai produzir tal época, essa aqui tal época, dá lá semanas diferentes e cada uma produz quando ele ordena. Porque, você planta esse ano, você pode plantar aqui, né? Você planta depois, mas dependendo do tempo que chega, todo mundo vai florescer ao mesmo tempo. Então, cada uma floresce quando eu ordeno. Os nossos pais, nossos avós, conheciam e conhecem esses elementos como ninguém. Nos ensinaram, mas parece que é mais fácil comprar tudo prontinho do que assumir a responsabilidade de relacionar-se com ele. O nosso amado José, o José da Maria, o Saint Germain, quer criar uma maçã, basta você assumir os compromissos para a eternidade com os elementais que vão compô-la
Aí você mentaliza textura, cor, tudo que você quiser, ela se faz na sua mão instantaneamente. Só que você assumiu o compromisso, não é com a maçã para aquele momento, para a eternidade, com os elementos que vai compor. E a gente quer isso? Mas Jesus assumiu conosco, né? Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Se tiver 99 lá no aprisco seguras, ficou uma para trás, eu volto para buscar aquela uma. E quando você morrer, o seu lindo corpinho for para a natureza, o que você acha que vai acontecer entre você e ele? Foi confiado cada uma das ovelhas a ti. A reencarnação você volta para rebanhar isso. Se maltratou alguma equipe, aí seu filho vem com defeito, seu irmão vem com outro defeito, porque você maltratou aqueles setores. E o pessoal não embarca com você na nova configuração. Por isso as doenças contêm. Agora você tem que convencer esse povo que você mudou de comportamento e agora vai fazer de um outro modo, não vai maltratar, para que eles voltem e você saia das chamadas doenças também. Então, o processo do alinhamento do chakras ele é dentro de uma complexidade, porque ele é feito dentro do processo da lei divina, né? Desse processo de promoção. E tudo está em tudo, então vai promover e aí o alinhamento. E aí, qual seria a importância do passe e da aplicação do reiki dentro desse processo que o senhor está colocando, já que existe um processo muito íntimo, né? Eu vou aplicar um passe. O máximo que eu faço é acordar o potencial que às vezes elas não sabem ou esqueceram como acionar. Faça isso quando temos consciência. Não aquela tarefa obrigatória numa casa espírita, que a gente estende lá e faz movimentos sem saber o que está fazendo e cria uma dependência em quem está recebendo. Certo? O reiki, por ser mais demorado, mais minucioso, você pode fazer até desdobramento e regressão no simples reiki. Mas se você não muda, porque é mais diretamente o seu energismo, tanto que você pode cobrar. Mas você consegue fazer alguma coisa desligada da espiritualidade? Você pode até cobrar, mas o médico cobra, não cobra? Mas qual médico que não tem uma equipe espirituada que o assessora? Qual foi o comando que o senhor deu para as energias dela? A minha alma mergulha na alma delas e convida todo mundo que está ocioso para fazer o que eu já consigo fazer no meu universo. Pode ficar parte da minha alma até o pessoal de vocês assumir, pela dinâmica de vocês, a fazer. Isso é tão sério. Vamos dar um exemplo. Eu vou aplicar um passo em você. Eu não estou nem aí com estudo, não estou com a minha mudança moral. Só que quando eu me conecto a você pelo passe, eu não conectei com você só durante a imposição de mãos e depois virar as costas e acabou. Ali começou uma ligação que vai estender 24 horas do dia e tudo que eu fizer após eu tirar as mãos de cima de você vai refletir em você. Se você confiou em mim. E os passistas não sabem disso. E depois ficam todos estropiados. Ai, que gabolô. Tipo voodoo? É mais ou menos isso, não é? Pessoal, mas por que está acontecendo essas dores? É a bonitona que impôs as mãos lá, está falando mal da vida alheia, tá? Sebastião. Tem uma técnica. Aí o pessoal que sai do corpo e sabe tudo da vida do outro, desmonta o outro, faz isso com o outro e tal. E você olha para a equipe, está mais estropiado do que todo mundo. Os próprios assistentes. Se a técnica é boa, ela tem que trazer benefício para quem aplica. Porque se realmente eu sei o que está fazendo, se eu for aplicar 20 passes, passou por mim a energia do atendimento de 20 seres. Se no final eu vou sentar para receber um outro passo para me equilibrar, Fiquei cansada. tem alguma coisa. Como que é esse negócio de cansar? Se eu tenho uma fonte inesgotável, se eu estou só acionando a fonte do outro, a natureza tem outra fonte inesgotável se eu precisar de reposição. Aquela imagem. Exatamente, é do Taurus. Então o tempo todo entra e sai energia. E agora eu fico esgotadinho só, tem alguma coisa equivocada. Então você entra na chamada reunião mediúnica, entra bem e sai pior,
alguma coisa não está certo. Vai estudar, porque não confere. Você tem que entrar e sair melhor. Você foi um instrumento para ajudar alguém, quer seja do seu próprio universo ou de outro. Você fez com consciência o que fez, você vai sair flutuando. Porque Divaldo mostra isso. Na verdade, Manuel Filomeno de Miranda é em crise da libertação por Divaldo. Então você recebe uma entidade, vamos supor que seja você está sofrido. Então momentaneamente ela vai doar o que há de mais puro dela para te confortar. E você vai deixar no universo dela que te faz sofrer. Se ela reclamar, vai passar só 5 segundos. Ele é o mentor que vem tirar o energismo sofrido dele que você puxou para libertá-lo e doou. Se você suportar 5 segundos sem reclamar, ele tira o energismo dele e coloca algo em você 1000 vezes superior do que o que você doou para ele. Que negócio é esse? E doa quem tem mais, Sebastião? Então, passe é uma lei. Kardec está lá na obra, em Obras Póstumas. A pessoa entra para receber o passe. Aí o passista fala: após aplicar passe em plano, eu fiquei flutuando. Quem é que doou então para você? Aí você pergunta para quem está aí, eu falei: eu estou pior do que eu entrei. Isso foi uma história que Raul Teixeira conta, eu tenho um videozinho, porque a gente fala, não acredito, 2 jovens senhoras que adoravam aplicar passe em Chico Xavier. Não estudavam. Certo? Como se fosse beatas, né, com todo respeito. Do Frei Fabiano. Termina o passe, no Chico elas ficam flutuando. Quem aplicou passe entende. Agora, por humildade, elas têm necessidade de receber alguma coisa, mas não têm humildade para pedir. Então, já que elas querem fazer de conta que aplicam, eu faço de conta que recebi. É o que elas acreditam. Autopasse é válido porque você vai fazer uma ativação do seu próprio energismo. Mas o ideal seria você fazer mental e com o seu sentimento direcionando de dentro para fora. Não adianta fazer movimentos de mãos. Então, um ritual que você não necessita disso. Você vai ativar algo de dentro para fora ou entrar em contato. Seria buscar energia. Pelo coronário e saber distribuir com todos os demais. Mas tem que dar o comando para ele. O comando, que o coronário vai canalizar. Inicialmente você vai inverter o movimento dos demais centros, como se você colocasse uma água limpa numa jarra suja, vai tirar o que não condiz com as suas frequências. O coronário vai no sentido ponteiro do relógio, os demais anti-horário. Então, se o relógio estivesse de costas na sua testa. Faz isso até chegar no genésico, até no Kundalini, inclusive. Depois inverte todo mundo girando no sentido horário. Aí você se abastece. Você chega e fica flutuante. E entrou no ambiente mais complexo que você inverte. Sentido anti-horário. Você doa para o ambiente que está mais perturbadinho do que você. Se o ambiente está melhorzinho que você, deixa no sentido horário, entra e se abastece. Eu dou o estilo só, sensação. Eu só dou o estilo para essa. Você só dá o comando. Desse ambiente nós queremos saturá-lo de boas vibrações. E comece a pensar, desejar fazendo isso. Precisa do braço também. Não precisa de nada. Isso é íntimo. Não, mas tem que falar com todos eles ou o senhor comando geral? Inicialmente você pode ir em todos os funcionários da sua empresa e se apresentar. Eu sou fulano, sou o proprietário da empresa. Então quando você vê uma ordem lá no quadro de aviso, todo mundo... Certo. Então você faz uma vez, às vezes com cada um. E depois você dá um comando geral. Simplesmente você imagina entrando no ambiente, a sua aura se expandindo, você convida a natureza e expande e entra sem dizer uma palavra, você quer, entra linda e maravilhosa, sai melhor e não fala para ninguém o que você fez. Todo mundo fica vendo o passarinho verde, porque eu já fiz isso no banco com aquelas filas longas, você vê o caixa que estava travado, sendo xingado, daqui a pouco todo mundo se acalma, ela fica sorridente, a caixa ou o caixa. E ninguém tem que saber. Você fez em silêncio e deixa.
o perfume para ela. Isso não está equilibrado, né? Se não está equilibrado, antes de entrar no ambiente, se tem uma árvore na frente do ambiente, vai lá e tem um caso de amor com a árvore, dá-lhe um abraço, se fortaleça, para eu preciso de resistência para entrar ali. Para entrar. E isso é feito rapidamente, porque elas vão te abraçar. O que é maléfico para ti é adubo, no mínimo é adubo para a árvore. Mas não abrace qualquer árvorezita, ela se for uma menorzinha, você pode secar. Dá uma mais frondosa, dá um abraço. Se você tiver vergonha de abraçá-lo fisicamente, vai mentalmente mesmo. Né? Porque Miramês fala isso, o cara está aqui, ó, a entidade. E ele olha, está vindo 2 fótons brincando de viver. E viu que a árvore precisava de 2 fótons exatamente para completar um ciclo de trabalhadores. E ele faz o sinal, eles param e ele aponta a árvore. E eles vão para a árvore. A hora que vão, ela dá uma chuva de bênção em cima do cara. Completou a nossa oferta. Está aí para você, já que você sabe fazer com isso. Nós temos que doar, senão não crescemos. É a coisa mais linda na obra de Miramês, é essa passagem ali naquela de bater a água nas costas. E os cristais, as pedras, também tem Tudo é feito de elemental. Então, se você disciplinou um cristal, porque o cristal ele vai se tornar um com você. O cristal que você preparou para você, você pode até doar para ela, mas nunca mais ele se desliga de você. E você preparou ele para assimilar certas energias e fazer o processo de transmutação. Você vai passar no chakra da pessoa, por exemplo, fazer o que chamam erroneamente de limpeza, e vai tirar os elementos que não condizem com a harmonia que ela busca. Depois você vai colocá-lo num lugar em contato com a natureza para que ele redirecione e se reabasteça. Então é verdade, funciona. Tudo funciona porque tudo é vivo. Então qualquer trabalhador tem a sua especialização. E o cristal, como o André Luiz fala, que nunca viu uma sociedade mais organizada que os cristais da água. Está na obra Evolução em 2000. Para ver isso, você tem que entrar dentro desse mundo. Imagine você entrando, viajando dentro desses reinos pequeninos. Agora nós vamos fazer uma visualização. Cada um pode ficar como queira, se quiser ficar de pé, nós podemos dar as mãos e formar um só. Então, se o próprio Kardec fala que numa reunião de estudos, quando nós sentamos em círculo, quem está mais equilibradinho ajuda o outro. Como a Carmen fez quando nós temos as mãos no exercício da dança circular, nós fizemos isso. Quem estava melhorzinho ajudou o outro. Mão direita para cima e alta para baixo, diz respeito aos hemisférios. É para fechar, só que todo mundo, se combinar um movimento, todo mundo tem que fazer. O ideal é o movimento que ela falou. É, a mão direita para o alto, a mão esquerda para baixo. Certo. Aí, como a gente assim facilita. Aí do jeito que você está aqui, você só faz aqui. É só afastar. A mão direita para o alto. Aqui é a direita. Porque uma vai doar, a outra vai receber. Agora, do jeito que você vem aqui, ó. Que é o simbolismo de uma doa, uma recebe. E o segredo é exatamente esse. Nunca pense em pedir. Oferte o que você tem. Será multiplicado conforme a oferta. Então deseje, que é o nosso caso, não só da nossa gratidão pelos familiares, pelo ambiente que nos acolhe, por tudo e por todos os seres que participam direto e indiretamente de nossas vidas, pelo nosso país, pelo nosso planeta e por toda a criação em Deus. E cada um vai visualizando-se tal como gostariam de ser ou tornar-se. Eu sempre falo, meu propósito é ser mais pacífico a cada dia, mais sereno, mais saudável e mais feliz. E qual que seria a imagem desse ser? Em tudo ele dá graças, vive todas as experiências com alegria e a cada segundo com esperança de melhoras.
de ser agora melhor do que agora há pouco e daqui a pouco melhor do que o agora. Vocês vão inspirando, sabendo que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis e a intenção de vocês, a nossa intenção, vai enriquecê-lo ainda um tanto mais. Ele vai carregar da natureza, do cosmos, o que necessitamos para o reequilíbrio e, ao mesmo tempo, nós vamos enriquecê-los com a nossa intenção, dar a atenção necessária, focando naquilo que pretendemos e trabalhar com a intensidade que desejamos que torne realidade. Inspirem, se acalmem, visualizem-se e sintam-se em paz. Sinta o Evangelho do Cristo fluindo por nosso intermédio. Se nós somos personificações do Evangelho, ele também flui através de nós, em busca de diretrizes para o enriquecimento de novas ou porvindouras ou elementos que se encontram em nossa retaguarda. Servir pelo prazer de ser útil nos possibilita progredirmos sempre em todos os sentidos e encontrar em nós mesmos os recursos para a solução de todos os problemas. Se esforçar para viver 1% do que pregamos, no mínimo, vamos transformar e libertar toda a humanidade em nosso universo de todo o mal, filho da ignorância ou da ausência do bem. E no caso do planeta, se erguermos com esse propósito, rogando a Deus as diretrizes necessárias, ergueremos conosco a humanidade inteira para essa transformação. Senhor da vida, nem ouro nem prata temos, mas o que temos de mais belo e nobre lhe ofertamos. Faça-nos instrumentos de sua vontade. Que assim seja.